graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. É uma bênção poder estarmos aqui hoje, né? Celebrando o Senhor, cultuando, prestando o nosso culto racional, sendo ministrados, entregando a nossa adoração, dando e recebendo do Senhor. Amém? É ou não é uma oportunidade rica e gloriosa para nós nos alegrarmos e celebrarmos no Senhor. Amém? Como o pastor Durval já me apresentou, eu sou Ramila, pastora Ramila. Nós auxiliamos aqui os nossos pastores Valdemar e Ana. Devem estar nos assistindo, eles recém chegaram na cidade, né? A gente está muito feliz que eles chegaram em segurança, debaixo das nossas orações, da proteção do Senhor, da oração da igreja do Senhor, que é isso que nós temos o dever de fazer, né? Orar uns pelos outros. E aí o Senhor, Ele opera no nosso meio. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. João 9. Vamos ler a partir do verso 34. Vou ler nessa versão. João 9, a partir do verso de número 34, nós vamos ler, é uma passagem conhecida que precede a cura de um cego de nascença, e em seguida nós vamos aprender um pouco essa noite sobre a cegueira espiritual, como nós vencermos a cegueira espiritual, amém? Então, a partir do verso 34, diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece de vocês. Amém? É forte ouvir isso da parte do Senhor, né? Sim ou não? Melhor que fosse, né? Amados, a cegueira física nesse contexto aqui que nós testemunhamos, é uma doença que acomete muita gente ainda hoje. Mas, sobretudo, a cegueira espiritual acomete milhões de pessoas, em um número infinitamente maior do que em relação à cegueira física. E hoje o Senhor, Ele nos trouxe, Ele nos atraiu aqui para que nós possamos perceber quando nós estamos acometidos de cegueiras espirituais nas nossas vidas. E a gente consiga ser livre, a gente consiga receber visão de Deus, para olhar além do que está diante de nós. Mas sabe, às vezes a gente não consegue fazer isso. Às vezes a gente está diante de algo e a gente não quer enxergar que é aquilo. É ou não é, gente? Quem já viveu uma situação em que você está olhando para a pessoa, você está vendo o que ela está fazendo, mas você não quer acreditar que ela está fazendo isso com você? Não pode ser. É a impressão minha, eu estou até julgando mal a pessoa. Ele não é isso, ela não faria um negócio desse. A gente quer se enganar. E aí o que a gente faz? Por não acreditar no que está diante dos nossos olhos, a gente mergulha numa cegueira, no mar
de cegueira espiritual, numa escuridão espiritual, onde a gente fica incapaz de discernir e de ver o que está diante de nós. É como se nós estamos aqui com todas essas luzes acesas e estivéssemos achando que está escuro, como se elas estivessem apagadas. De forma bem prática, a cegueira espiritual é nós estarmos em um ambiente totalmente iluminado, como se ele não estivesse sob nenhuma fonte de luz, de iluminação. Mas hoje nós temos a oportunidade de jogar luz nessas áreas escuras, de trazer luz, de receber visão nas áreas onde nós não estamos enxergando, percebendo, compreendendo. O profeta Isaías, no seu chamado, se você quiser pode abrir, se não quiser eu vou fazer uma leitura rápida. O profeta Isaías diz aqui em João 12, ele diz assim: cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. E no verso 41 ele diz: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Perceba que o fato de você ver provoca em você o quê? Para que vocês entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Então, existe um inimigo das nossas almas, muito conhecido de todos nós, e esse eu creio que ninguém aqui é cego a respeito dele. É um inimigo declarado das nossas vidas, das nossas almas. E ele trabalha para que nós fiquemos cegos espirituais. Embora muitas vezes nós tomemos o trabalho que é dele para nós. E nós mesmos colocamos vendas espirituais nos nossos olhos diante de situações que o Senhor está mostrando, que o Senhor está evidenciando. Sabe, milhões de pessoas estão diante da oportunidade de salvação, da oportunidade de receber Jesus, de entender com o seu coração, de ouvir com seus ouvidos, de ver com seus olhos espirituais, e estão desperdiçando essa oportunidade. Não estão crendo que ela está verdadeiramente acessível. Porque a cegueira espiritual, a incredulidade, para mim, a palavra incredulidade está para a palavra cegueira espiritual. Sabe, quando a gente diz cegueira espiritual, é igual a incredulidade. É você estar diante de algo que o Senhor está te mostrando, mas você não acredita que é aquilo que você está vendo. E aí você se torna cego diante do óbvio. E você enxerga escuro o que está iluminado. Quando nós discernimos isso, nós passamos a lidar com as situações, com as oportunidades que o Senhor nos dá e com as oportunidades que Ele concede para outras pessoas através das nossas vidas, de Ele alcançá-las de uma maneira diferente. Sabe quando aqueles 2 discípulos caminhavam a passagem do caminho de Emaús, que eles vão caminhando e conversando com Jesus e eles não o reconhecem? Mas mais adiante, para não ficar nas minhas palavras, vamos para a referência lá em Lucas 24, verso 16. É justamente essa passagem que a gente tem lá em Lucas 24, mas no versículo 16 especificamente diz assim, ó: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso lá no verso 16. E aí, se a gente continuar a leitura mais adiante, a partir do verso 30, a gente vai ver que Jesus parte o pão, tem comunhão com eles, e só no momento em que eles estão à mesa, é que a venda dos olhos deles cai, é que a incredulidade perde espaço, e um pouquinho de fé brota do coração de Cleopas e seu companheiro de caminhada, e eles reconhecem que era Jesus que estava com eles na caminhada. Mas só naquele momento, só bem lá adiante, e aí eles começam a testificar daquilo. Você sentia, o meu coração queimava quando ele falava. E vocês vão ver que eles estabelecem esse diálogo onde eles testificam de que de fato era Jesus que estava andando com eles e conversando com eles. Mas o que a Bíblia diz no verso 16 é que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe, nós estamos muitas vezes com os olhos impedidos de reconhecer a presença e o agir de Jesus nas nossas vidas por incredulidade, por cegueira espiritual. Muita gente está sem poder, sem usufruir da presença e do poder de Jesus na sua vida por estar impedido
impedido de reconhecê-lo. Mas a gente não precisa esperar um fenômeno grande, uma manifestação gloriosa para reconhecer que Jesus está conosco, que Ele tem sede, que Ele tem fome, que Ele tem desejo da nossa presença, do nosso coração aquebrantado, arrependido, contrito, rendido e entregue por inteiro a Ele. Livres da cegueira espiritual, percebendo, enxergando o agir dEle, a mão dEle, o favor dEle, a presença dEle conosco e nas nossas vidas. É muito impactante quando também adiante no livro de Isaías, capítulo 6, nos versos 9 e 10. Se você não quiser, não precisa abrir. Isaías 6, 9 e 10. Essa é a passagem em que Isaías ele fala sobre a espiritualidade. É um momento em que, aquela passagem em que o chamado dele é revelado e que ele fala com Deus, e aí Deus pergunta a ele, quem que eu vou enviar? E ele responde o famoso versículo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é dentro desse contexto de descoberta do seu chamado e da sua entrega para vivê-lo, que esse diálogo acontece. E no verso 9 diz assim, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados novamente. É uma constatação. Quando nós vemos com os nossos olhos espirituais, quando nós entendemos com o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais também se abrem. Nós compreendemos e recebemos a revelação de Deus a nosso respeito, a revelação de Jesus, de quem Ele é em nós e para nós. E nós somos curados, nós nos convertemos, nós somos transformados, nós somos inclinados e movidos a um processo de transformação, de renovação. Nós renascemos para uma nova vida com Cristo. E é nesse momento que nós acessamos as curas que a nossa alma precisa, que a nossa mente precisa, que o nosso corpo físico precisa, que as nossas emoções necessitam. É nesse momento que as escamas caem dos olhos e a mágica, que não tem nada de mágica, acontece. É simplesmente o poder da presença de Deus nas nossas vidas, o poder da revelação de Jesus para nós. Mais adiante nessa passagem de Isaías, Jesus pergunta, mas até quando, Senhor, esse povo vai ficar desse jeito? E o Senhor diz que eles vão ficar até que tudo seja destruído, para que o Senhor faça tudo novo com aquele povo e que eles possam recomeçar com o Senhor. O Senhor dá uma oportunidade. Ele deu a mim, deu a você que nos assiste, deu a você que vai anunciar e multiplicar esta palavra do Senhor a outras pessoas. Nós temos a ferramenta em nossas mãos, nós temos o acesso direto ao trono de Deus, disponível para cada um de nós. Mas sabe o que nós temos feito com isso? Como nós temos olhado para as circunstâncias que nós estamos vivendo e atravessando, como nós temos encarado as dificuldades que estão sendo postas diante de nós, os desafios, as perseguições, as calúnias, as provações. Como que a gente está encarando tudo isso como alguém que discerne, como alguém que vê com os olhos, e complemente-se quando eu falar espirituais. Ver com os olhos, ouve com ouvidos e discerne com o coração. Porque aí quando isso acontece, a Bíblia diz que nós nos convertemos e somos curados, somos sarados, purificados, somos feitos novos outra vez. Aleluias. Temos a oportunidade de recomeçar, de fazer certo o que estávamos fazendo errado, de fazer o que não estávamos fazendo, de alinhar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos aos de Deus para nós. Temos a oportunidade de enxergar o que está diante de nós, não apenas como aquele cego de nascença que nunca havia enxergado,
mas como alguém que vê além do que está diante dos olhos. Alguém que recebe visão de Deus e consegue enxergar uma situação do ponto de vista espiritual. Consegue enxergar e discernir a atmosfera espiritual que está diante dos seus olhos. Sabe, é ver além. A gente não vê esses filmes de super-heróis onde eles têm uma visão de raio-x, visão noturna, e tem uma vantagem em relação ao seu inimigo, ao seu adversário, porque eles estão vendo o que o outro não vê. É isso que Deus quer dar a mim e a você. Foi para isso que Ele nos trouxe essa noite, para nos limpar da cegueira espiritual, para nos dar visão espiritual, para fazer com que a gente, além de ver o óbvio, a gente receba a capacitação no espírito para ver além. Para enxergar quando o inimigo está entrando em determinada área, para poder contra-atacar com as armas espirituais, para se revestir com as armaduras espirituais de Efésios 6, para blindar a sua mente com o capacete da salvação e não deixar que infiltração nenhuma lhe domine, exerça influência sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que Deus disse a seu respeito, sobre o que está na palavra do Senhor a meu e seu respeito. É visão além do alcance. É visão espiritual. Diga para o seu irmão, visão espiritual. Visão espiritual. Fala para outra pessoa. Aleluias. Amados, para que nós alcancemos uma conversão genuína, sejamos curados, a gente precisa viver as etapas que esse cego de nascença viveu. Nós começamos um pouquinho mais adiante a história dele, mas antes, se vocês forem ler, vão ver que os fariseus estavam investigando a cura que Jesus havia feito, e o cego só queria anunciar o que Jesus havia feito por ele, que ele havia enxergado, enquanto os acima do bem e do mal estavam julgando que aquilo era uma consequência do seu pecado, do pecado dos seus pais, procurando atribuir a alguém a responsabilidade por aquela condição. E aí Jesus nos mostra que aquela condição não deve ser atribuída ao pecado de ninguém. Que aquela cegueira não estava vinculada ao pecado de ninguém. Mas ela existiu e houve para que eu e você pudéssemos ver, e aquele povo que presenciou essa situação, a manifestação, a revelação do poder de Jesus. Sabe qual cegueira hoje na minha e na sua vida? O Senhor vai poder revelar o seu poder quando Ele entrar e a gente enxergar além do que está diante dos nossos olhos. Qual é a área da sua vida hoje que você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo entender que Deus vai entrar e vai transformar e vai dar visão além do alcance, e o poder dEle e a revelação de quem Ele é na sua vida vai resplandecer? Para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas saibam, para que outras pessoas o conheçam e para que outras até o reconheçam, porque também estão em estado de cegueira espiritual. Identifique hoje, peça ajuda ao Espírito Santo para encontrar e cada uma das áreas da sua vida, das quais o Espírito Santo precisa jogar luz para que você enxergue do ponto de vista espiritual. Para que você identifique, foi ali, foi naquele pontinho, foi na hora que eu liberei aquela palavra, foi com essa atitude orgulhosa, foi na hora que eu fui soberba aqui com fulaninho, agora eu enxerguei, foi ali, eu feri o coração daquela pessoa, foi naquele momento. Aquele é um filho, uma filha amada do Senhor, eu preciso resolver isso, eu preciso consertar. Joga luz aqui, Espírito Santo, onde é que está o problema? É aqui, é na maneira como eu estou falando com o meu esposo, é na maneira como eu estou tratando a minha esposa, é na maneira como eu estou tratando os meus filhos, os meus superiores, as autoridades constituídas sobre mim, é aqui. É essa insubordinação, é essa rebelião que está dentro de mim, que tudo eu me oponho, tudo eu sou contra, tudo eu acho que devia ser desse jeito, que devia ser daquele jeito. Joga luz, chama o Espírito Santo para essa situação, para que você enxergue o que você não estava enxergando até agora, mesmo que estava diante dos seus olhos. Tem um ditado popular que diz que o verdadeiro cego é aquele que não quer ver. Sim ou não? É sobre isso que o Espírito Santo quer que a gente entenda hoje. Não queira ser o verdadeiro cego.
Hoje é dia de sair do ponto de cegueira e ocupar um ponto de visão. De visão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua situação, sobre as suas provações, sobre as suas dores, sobre as suas incertezas, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre os seus relacionamentos, sobre todas as áreas da sua vida. Hoje é noite de ajuste, diga para o seu irmão, aleluias. Hoje é noite de ajuste. Deus te trouxe aqui para você ajustar os ponteiros. Último domingo de janeiro, ano novinho começando, ajuste os ponteiros. Não vai ser mais um ano de desorientação, não vai ser mais um ano andando em círculo, não vai ser mais um ano olhando para o óbvio sem enxergar, sem entender. Em nome de Jesus, toda cegueira espiritual vai cair por terra, toda incredulidade vai cair por terra pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Porque é o nome dele que tem poder. É o nome dele que tem poder para transformar a situação, para fazer cego de nascença ver. Imagina fazer nós que temos a capacidade de enxergar o que está diante dos nossos olhos. É esse mesmo poder que ele quer lançar sobre nós hoje. E nos dar a visão espiritual do que está acontecendo com as nossas vidas, do que está acontecendo com o mundo, do que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus na terra, para que nós nos posicionemos como cristãos que dizemos ser. Sabe, Deus, ele não age, ele não se levanta, ele está falando com você essa noite, pelo seu choro, pela sua lágrima, pelo seu desespero, a sua aflição, não. Ele se levanta e ele age pelo seu posicionamento. Ele está requerendo esta noite posicionamento de pessoas aqui. O Senhor requer posicionamento. Você é ou você não é, minha amiga? Você precisa se resolver hoje. Deus está falando contigo. Receba. Você precisa se resolver. Com Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Sim, sim, não, não. Diz para o seu irmão, com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Procure enxergar. E onde é que você está meio termo que Deus está mandando tu hoje decidir se tu é sim, sim ou se tu é não, não. Amém? Noite de ajuste. Noite de visão. O Espírito Santo está projetando luz na cegueira dos nossos olhos espirituais essa noite. Nós estamos sendo libertos. Quando isso acontece, nós somos sarados. Nós nos convertemos verdadeiramente. Nós ajustamos os ponteiros. Nós deixamos de ser meio termo, de ser meia boca, de fazer de qualquer jeito para o Senhor. Nós nos posicionamos. Nós temos convicção de quem nós somos em Deus e principalmente de quem o nosso Deus é e do poder que Ele tem. Que Ele não depende da aprovação, da validação de fariseu nenhum para revelar o teu poder. Ei, você precisa saber que como Jesus, a Bíblia diz o quê? Qual foi o primeiro versículo que nós lemos aqui? De João 9, o verso 34. João 9, 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? Os fariseus falavam para o ceguinho que estava contando as maravilhas e o poder de Jesus e o que Jesus havia feito na sua vida. E essa foi a resposta e o tratamento que ele recebeu dos fariseus. E o que é que eles fizeram, além de indagar com essa resposta cheia de soberba? Eles o expulsaram. Não é isso que o versículo diz? E aí a Bíblia diz no verso 35, Jesus ouviu. Diga para o seu irmão, Jesus ouviu. É isso mesmo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Aleluias. Ei, eu preciso dizer para você uma coisa. Jesus viu. Jesus viu. Fala para o seu irmão, ei, Jesus viu. Agora diga para outra pessoa, Jesus viu. Jesus viu. Jesus ouviu, Jesus viu, tá? Jesus viu. Jesus ouviu, amados. Sabe quando ele ouviu, quando falaram lá com o ceguinho, quem é você? E ainda expulsou ele, enxotou ele de onde ele estava? Jesus viu quando falaram com você daquele jeito. Jesus ouviu quando você foi expulso, quando deveria ser acolhido, quando você foi rejeitado.
Jesus viu e Jesus ouviu. E Ele continua vendo e ouvindo o que acontece com cada um de nós, que estamos posicionados. Com os que estão posicionados. Eu preciso dizer, Jesus viu o que aconteceu com você, Jesus viu o que lhe fizeram, Jesus ouviu o que lhe disseram, a maneira como lhe trataram, Ele viu, Ele estava lá. Mas a pergunta que Ele faz para você essa noite é a que Ele fez para aquele cego: você crê no Filho do Homem? Pergunte. Você crê no Filho do Homem? Você precisa crer, aleluias, no Filho do Homem, porque Ele está neste lugar para te curar, para te promover uma conversão da qual você ainda não experimentou, para te levar a um nível do qual você ainda não alcançou espiritualmente. Aleluias. Ei, você crê no Filho do Homem? Você precisa crer no Filho do Homem. Você precisa crer no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. É Ele que é o Filho do Homem. Nós estamos falando de Jesus, do poder de Jesus, do nome de Jesus, da revelação de Jesus, da manifestação da glória de Jesus. Jesus manifestou a sua glória na vida daquele cego, dando a ele visão. Mas Jesus não parou por aí. Jesus deu a ele cura, Jesus deu a ele conversão, Jesus deu a ele transformação. Porque ele se posicionou, ele anunciou, ele pregou, ele testemunhou do que Jesus havia feito. E ele não se importou que o trataram com soberba, ele não se importou que o expulsaram, ele continuou crendo no Filho do Homem. Ele continuou crendo, ele continuou posicionado. O versículo 37 diz, vamos voltar lá? Verso 37, disse Jesus... Ele pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E ele diz: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E então o homem diz: Senhor, eu creio, e o adorou. Ei, não basta crer no Filho do Homem, não basta estar posicionado, é preciso orar, é preciso adorar, é preciso testemunhar, é preciso enfrentar dificuldades, rejeições, expulsões, ofensas. Foi o que este homem enfrentou. Mas aí o que ele ganha com isso? Olha que revelação poderosa que ele recebe de Jesus. No verso 39 diz assim, Jesus diz para ele: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E esse homem, ele mais do que alcançou a cura de uma cegueira física. Nós vimos no exemplo de Isaías e de Lucas que quando nós recebemos visão de Deus espiritual, quando nós não estamos incrédulos e cegos espiritualmente, nós somos sarados, nós nos convertemos. Nós ouvimos com os ouvidos e vemos com os olhos. E repito, quando eu digo isso, e a Bíblia diz isso, são espirituais. Nós não recebemos apenas a visão, nós recebemos juntos a compreensão no nosso coração de quem é Jesus, de quem Deus é para nós. E esse homem, nesse momento, teve o privilégio de que Jesus revelou a ele, inclusive verbalmente, dizendo: ei, eu vim para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. E a prova disso é o versículo seguinte, quando os fariseus dizem o que para Jesus? Verso 40. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Eu presumo que os fariseus falaram assim: será que ele vai ter a cara de pau, a audácia, a coragem de dizer que nós somos cegos? Sabe, o tom dessa pergunta é um tom de superioridade, um tom de afronta a Jesus. Ele diz: acaso nós também somos cegos? E Jesus, bem posicionado como é exemplo para nós, diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. É uma autocondenação. A partir do momento que o fariseu se acha superior, detentor da verdade, da sabedoria, do poder o suficiente para afrontar e perguntar: acaso nós também somos cegos?
Jesus, com a sua sabedoria que lhe é peculiar, diz a ele que antes eles fossem cegos verdadeiramente, porque daí eles seriam perdoados das suas cegueiras, eles seriam curados das suas cegueiras. Mas uma vez que eles não eram, que eles estavam enxergando o que verdadeiramente estavam diante deles e se portando de tal maneira, eles já estavam condenados. Eles se autocondenaram. Sabe, nós precisamos ter cuidado para não nos trazer autocondenação por comportamentos como esse, por falta de posicionamento, por falta de discernimento, por falta de visão espiritual. O Senhor não quer que nós andemos sem discernir, sem entender e sem enxergar o que está diante dos nossos olhos. Depois que nós entendemos que Jesus, ele viu o que aconteceu com aquele cego, ele ouviu o que disseram a ele, e sabemos que essa verdade se aplica a mim e a você. Ele viu e ouviu o que nos disseram. E sabe, se posicionando hoje, se de repente você ainda não estava posicionado, se posicionando hoje, o Senhor vai revelar-se a você da mesma maneira que Ele revelou-se àquele cego de nascença. Você só precisa responder à pergunta: você crê no Filho do Homem? E esta resposta precisa ser um sim, com muita convicção, no seu coração. Porque aí, se isso é uma verdade em você, Ele vai entrar e vai te curar dessa cegueira. E você vai se converter verdadeiramente e você será curado. É o que a palavra dele nos diz em Lucas, em Isaías, em João e em tantos outros livros. Aleluias. Amados, nós precisamos entender que enxergar com os olhos do Espírito Santo é ver como Deus vê. Nós precisamos ver como Deus vê. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a enxergar, porque quando nós enxergamos com os olhos dele, através da lente do Espírito Santo de Deus, aí nós enxergamos o que Deus está vendo. Nós enxergamos as batalhas espirituais, nós enxergamos todas as armas que estão se levantando contra nós e sabemos exatamente quais armas nós temos que usar para combater. E já vamos para o combate sabendo que somos vitoriosos. Já vamos sabendo que a vitória é nossa. Já vamos sabendo que o posto de vencedor é nosso. Estando posicionado em Deus e enxergando como o Espírito Santo enxerga, enxergando como Deus vê. Sabe, os fariseus estavam com corações endurecidos. O coração endurecido, ele leva a gente à ingratidão. A gente começa a não perceber os detalhes, a gente começa a não perceber o que fazem por nós. A gente começa a ficar insensível, ingrato. E depois da ingratidão a gente evolui para a desobediência, para a rebeldia. E depois disso a gente está fadado à morte. A gente chega no ponto em que aqueles fariseus chegaram, em que o Senhor só pode olhar para nós e dizer assim: antes você não enxergasse e eu pudesse dar-te visão. Mas se dizes que sabes, que vês, não há o que possa ser feito. Mas há o que possa ser feito essa noite, a partir da nossa decisão, da decisão do nosso coração, de crer verdadeiramente no Filho do Homem. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Os fariseus estavam com o coração endurecido por conta do orgulho, da soberba. A Bíblia relata lá nessa passagem que muitas pessoas naquele momento também se converteram, também creram, por conta do testemunho, da pregação do cego, mas por conta do que os fariseus iam achar, do que os fariseus iam dizer, eles não se manifestaram. E às vezes a gente está assim, às vezes você está num lugar e Deus quer se revelar a você, e Deus está te dando visão espiritual, mas aí você está cercado de fariseus, e você teme o que eles vão dizer a seu respeito, você teme o que eles vão pensar a seu respeito, e você perde a oportunidade de receber a revelação de Jesus, a cura, a conversão, a visão de Deus a respeito de você e daquela situação que está diante de você. Sabe, a gente precisa nessa noite
nos humilhar. Foi o que faltou àqueles fariseus. Nós precisamos nos humilhar para que o Senhor desça sobre nós a visão que nós precisamos receber. Para que as escamas que restam sobre os nossos olhos possam cair verdadeiramente. E a cura, a conversão, o entendimento no coração, os ouvidos espirituais audíveis, os olhos espirituais com visão aguçada, sejam verdadeiramente liberados do céu sobre as nossas vidas. Amém? Você pode orar no seu lugar de joelhos, de pé. Nós somos livres no Espírito Santo de Deus para manifestar a Ele a nossa humilhação, a nossa rendição essa noite, para que Ele derrame sobre nós a tua visão espiritual. Pai, nós queremos como igreja do Senhor te render graças, te dizer que Tu és bom, que Tu és poderoso, que nós cremos sim no Filho do Homem, que é em Ti que nós esperamos, que o Teu nome, Jesus, é sobre todo nome, que a Tua revelação, Senhor, venha sobre nós nessa noite, que a Tua palavra continue a ser revelada aos corações pelo Espírito Santo de Deus, que a visão, Senhor, que nós viemos receber essa noite do Senhor, continue sendo liberada sobre as nossas vidas e nós possamos, Senhor, enxergar além do que está diante dos nossos olhos. Pai, que o orgulho e a soberba não venham endurecer os nossos corações e nos impedir de acessar tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos nos posicionar, Deus, assim como o Senhor vem requerer de nós nesta noite. Assim como aquele cego, Deus, que nós possamos nos posicionar. Não importa se vão nos expulsar, se vão nos ofender com palavras, se vão nos caluniar. Importa que nós cremos no Filho do Homem. E a Tua palavra basta. E a Tua palavra é que determina. E a Tua palavra é que diz o sim ou não. É que determina se é o fim ou o começo de uma vida, de uma situação. Oh Deus, lança luz sobre os nossos olhos nesta noite. Tira, Pai amado, as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, o orgulho dos nossos corações. Nos ajuda a nos prostrar diante de Ti, a nos render diante da Tua grandeza, a reconhecer a nossa pequenez, Senhor. Oh Deus, as nossas falhas, Pai, as nossas fragilidades, Senhor, são tamanhas. Mas em Ti nós podemos ser aperfeiçoados, em Ti nós podemos ser melhores, Senhor. Há, Senhor, uma esperança, há uma expectativa, meu Deus, de mudança, de transformação, porque a Tua palavra diz que quando os olhos são tampados, os ouvidos tampados, o coração também se endurece e nós não somos salvos. Nós não nos convertemos verdadeiramente, nós não acessamos a cura, não somos sarados pelo Senhor. Nós estamos aqui essa noite para acessar essa cura, Senhor, para sermos curados verdadeiramente por Ti, para recebermos de Ti a revelação que aquele homem recebeu, para receber, Senhor, o entendimento de que a Tua missão foi justamente trazer luz aos olhos dos que estavam cegos, fazer com que nós pudéssemos enxergar que há um caminho, que há uma solução, que há uma esperança, que as coisas podem ser transformadas, que o Senhor tem poder de regenerar, Senhor, que o Senhor tem poder de dar vida onde há morte, que o Senhor tem poder de trazer restauração onde está aparentemente destruído. Oh Deus, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós confiamos nesta missão que Tu declaraste e revelaste a esse homem e a cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. Continua, Espírito Santo de Deus, revelando-se a nós. Continua derramando sobre nós a visão que nós viemos receber esta noite, Pai. Nós oramos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te bendizemos, Pai. Porque Tu és grande, Tu és poderoso, só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Nós Te agradecemos por tamanho amor, Jesus, por tamanho sacrifício, para que nós pudéssemos ver, Senhor, ver com olhos espirituais e sermos livres de toda cegueira e sermos alcançados e salvos, Senhor, por meio do Teu sacrifício, Jesus. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém.